Fala galera, tudo bem? Bora falar um pouquinho sobre o dia de hoje, né? Dia 7/7/2022, né? Já adianta aqui, se você ainda não é inscrito no canal e ainda quer se inscrever, dá tempo, né? E se você gosta do vídeo, curte por favor, porque ajuda bastante a cada vez mais o YouTube identificar que é um conteúdo interessante para outras pessoas e ele recomendar cada vez mais, né? Falando aqui um pouco sobre, só dando um pouquinho da cara do dia de hoje, né? A gente teve um dia com a tendência bem clara, né, depois dessa acumulação que rolou no dia, né, respeitando que no final do dia regiões de volume e o preço ele logo na abertura já rompendo essa regiãozinha de parada preliminar, onde a qual temos uma região com uma gama de volume bem alto, né, que é onde que os institucionais eles vão fazer o que? Essa parada desse preço aqui, né, vai deixar essa regiãozinha de testes, né, o preço teste, uma vez buscando que a liquidez servindo de limite para eles, né, então dando uma olhadinha aqui na cara do dólar, né? O dólar hoje também a gente teve um ativo em tendência também, né? Saindo também logo de regiões de volume, já abrindo o dia abaixo dessas regiões, rompendo elas, né? Forçando para baixo, fazendo teste aqui. Nessas regiões de volume aqui atrás, né? Então tivemos hoje bons movimentos, né? Que dava para ter pegado com tranquilidade, observando o cenário global, né? Que estava acontecendo no mundo e o cenário de estrutura do preço, né? E as regiões de volume que fala muito forte, né? E aqui a gente tinha uma região com um vácuo, né? Não tinha tanta coisa precedendo uma parada tão forte desse volume. Então o que mostrava uma boa parada, uma boa região era esse cara aqui atrás e foi onde a qual o preço ele veio buscar hoje nessas regiões. Então por isso que é muito importante a gente estar atenção ao ciclo de mercado, nas estruturas que o mercado ele vem fazendo, né? E ainda mais se ele rompe uma região de volume dessa aqui, né? Que além de mais ele já tinha mandado esse preço lá para cima e agora esse preço já estava o que fazendo que a realização deste movimento que foi que eles fizeram, né? Então, olhando aqui um pouquinho a cara do S&P, bora começar falando um pouquinho do dia a partir do S&P, né? Que o S&P ele é um ativo que eu gosto bastante, que ele dita muito para minha direção dos principais ativos, né? Tipo assim, é tudo correlacionado, né? Eu olho bastante as FENGs, olho bastante os estilos americanos, olho também bastante as situações de ratio, olho também bastante. Tem tantas coisas que a gente tem que olhar, mas eu dou uma atenção muito grande a regiões de volume também, regiões de volume e a um bom footprint, né? Porque tendo isso, cara, você vai longe, gente. Você identificando onde a qual pode ter regiões onde a qual os players vêm buscar liquidez, chegando nessas regiões, você conseguindo ver uma boa absorção, pô, gente, trade na certa. Então a gente tem aqui a madrugada aqui no S&P trabalhando que nessa regiãozinha aqui de acúmulo de ordens, né? Repare que aqui dentro a gente teve uma estrutura de acumulação um pouco maior, formando o modelo 2 de acumulação aqui dentro, né? Por que o modelo 2 de acumulação? Porque essa regiãozinha aqui, ó, no modelo 1 de acumulação, o preço ele tende a vir abaixo dessas regiões aqui, ó, de ST, certo? Então, gente, o preço ele não veio abaixo dessa região de ST e ele continuou sendo acumulado aqui nessa região. Então, a gente tem três tipos de spring. O spring que ele vem aqui nessa região, um spring que vem testar aqui o fundo e um spring, uma mola que vem aqui nessas regiões de fundo, rompendo abaixo do ST. Só que a gente teve esse modelo aqui, ó, que o preço ele travou nessa regiãozinha de volume que os players deixaram, né? O preço ele repare que o preço ele vem aqui nessas regiões, certo? Ó, o preço ele vai lá no fundo forte, volta aqui e ele para nessa região onde a qual tem volume passando, que é a VAL desse movimento aqui, né? E o preço ele tenta uma vez, duas vezes, trava novamente, ele começa a absorver nessa região, players novamente manda esse preço lá para baixo e ele vem buscar o que? Fundo. Na hora que ele busca esse fundo, ele começa a absorver todo mundo que estava aqui dentro. Ele veio buscar essa liquidez, buscou a liquidez disponível que estava aqui no fundo, né? Que é a liquidez desses caras aqui, ó. Que esse cara que está acumulando aqui esse movimento, ele só aproveitou essa chance de reentrar com mais ordens que ele já
tinha comprado, né, absorvido de todo mundo que estava fazendo esse movimento aqui, né? Porque, igual eu falo aqui sempre na institucional, o problema deles é que eles têm muito dinheiro, então eles não vão entrar numa posição de uma vez só, não tem nem lógica, nem como, senão eles vão colocar muito preço. Então, eles acumulam ordens nessas regiões, vai lá em cima, realizam, começam a acumular mais, chegam em regiões, ele manda o mercado lá para baixo buscando liquidez e faz o que? Eles acumulam mais ordens e aproveitam para entrar também com mais ordens nessas regiões, e a hora que você vê essas subidas fortes. Por isso que regiões de volume, elas são muito importantes dentro do mercado, porque são regiões de qual institucionais vão aproveitar para o quê? Para entrar com cada vez mais força, né, do preço, né? Então logo o preço vem testar essa regiãozinha aqui, ó, de volume que estava passando, e o preço ele começa a fazer o quê? Ele começa a fazer uma acumulaçãozinha. Junto dentro dessa acumulação, o que a gente tem? A gente tem aqui um clímax, um AR, um secundário teste, temos uma fase A de mercado, temos aqui uma região de fase B de mercado, aqui a gente tem uma fase C. Cara, a gente tem toda uma estrutura onde a qual o preço está fazendo uma acumulação, está acumulando ordens aqui dentro. Então aqui a gente tem aqui o spring e o preço acelerando forte, buscando quem? Volume aqui atrás. É aquela coisa, né? Se você não sabe onde sair dos seus trades, tenta procurar regiões de volume atrás, né? Porque essas regiões são muito importantes. Se você conseguiu vender nessa região, onde você teria que sair? Tenta sair com base nessas regiões aqui de volume, ó. Chegou aqui, não tenta passar muito, não. Se você está, exemplo, trabalhando com 4 contratos, tenta realizar nessas regiões pelo menos 2, 3. E se você quer carregar, carrega um, já com stop já no 0 a 0. Então, logo, o preço, ele, o que ele faz? Ele vem buscar aqui em cima, na hora que busca essa regiãozinha aqui acima, ele corrige forte, né? Deixando toda uma estrutura de mercado. A gente teve aqui uma regiãozinha de clímax. Se vocês observarem bem, esse cara aqui, ó, foi um dos maiores volumes dentro dessa tendência aqui, mostrando um volume climático, tanto nesse cara. E aqui, ó, temos essa absorçãozinha aqui no topo, temos um volume. É tipo assim, esse volume aqui, ele não tem como levar ele muito em consideração. Deixa eu só tentar pegar aqui esse volume dentro do footprint aqui. Esse footprint que eu uso, ele é um gráfico que tem os dados da CME, né? Pela corretora... Qual é o nome dessa corretora? Pera aí. Pela corretora AMP, AMP Global, né? Se você quiser dar uma entradinha aí na AMP, você vai conseguir fazer o que? Você vai conseguir baixar o MetaTrader com os dados reais de volume, né? Então aqui ó, a gente está nessa regiãozinha aqui, cadê? Só buscar aqui, ó. Aqui ó, esse cara aqui, ó, vamos ver só se foi um dos maiores volumes dessa tendência, né? Só para a gente tirar a dúvida, né? Porque é sempre bom a gente ter trabalhar com volume, né? Entender as regiões. Esse gráfico aqui tá 24 horas me seguindo aqui, porque é muito importante, né, gente? Então deixa eu dar um zoom aqui. Aqui, micro S&P. Aqui no fundo a gente tem a saída do movimento, certo? Temos essa saída do movimento, o preço ele com 612 contratos no total, com um delta de 172, né? Deixa eu só ver se eu estou na região certa. Não, pera aí. Só pausar aqui e colocar aqui. Voltando aqui, né? Só estava organizando essa regiãozinha aqui. Essa regiãozinha aqui foi aquela tendência que a gente teve aqui agora, né? Que veio buscar as regiões lá em cima. Aqui a gente tem um delta de saída do preço de 254 contratos com um volume no total de 834 contratos negociados nessa região. Essa aqui foi a região onde qual também entrou bastante stop de pessoas ou de instituições. Tipo assim, né? A busca de liquidez aqui é eterna, né? Então a gente teve aqui, ó. Aí a gente vai observar aqui o caminho dos deltas, né? Aqui teve um delta nesse nível de preço de 41, 11, 49. Esse aqui foi um delta, um dos maiores deltas de nível de preço dentro dessa regiãozinha aqui. E o preço, ele vem nesse caminho da força, né? Assim podemos dizer. E aqui ele deixa um delta de 56 contratos, né? Ele é o maior delta dentro dessa região toda. Logo aqui nessa região a gente começa o quê? Não, delta por nível de preço que eu falo, que eu me referencio. Logo nessa regiãozinha aqui, ele começa o quê? Bater 127 aqui em cima e ele começa a não ter continuação. E aqui a gente começa a observar uma absorção desse preço, deixando aqui uma regiãozinha de perfil B, né? Dentro dessas regiões, com bastante absorção em cima, aqui no topo, né? Então a gente não tem a continuação desse movimento. Além de não ter a continuação desse movimento, a gente tem também um movimento de absorção
olhando aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, esse aqui, ó, são deltas por nível de preço, né? Aqui nessa regiãozinha aqui é a somatória do bid mais o ask, né? Os contratos vendidos mais os contratos comprados, né? Então aqui a gente começa a observar que a gente está tendo uma região onde a qual, ó, aqui a gente teve bastante agressão, deixou esse perfil P, né? Chega aqui a gente começa a ter um perfil B. Aqui em cima a gente tem esse perfil P para D e aqui a gente já tem esse perfil começando a ter agressões em cima dele dentro dessa região, né? Então a gente tem aqui um delta também praticamente decrescente dentro dessa região. Quando chega aqui nesse cara, a gente já está com um delta de 88 com 388 contratos, né? Logo a gente já tem a inversão da polaridade desses dois caras, né? E a gente começa a ter um delta negativo aqui em cima e uma possível reversão desse movimento, né? Com bastante absorção. Então, voltando aqui nessas regiões, a gente observou que aqui nessa região a gente teve bastante agressão aqui em cima do volume. Dentro desse volume aqui a gente não conseguiu romper essa região e o preço ele começou o quê? Ser absorvido em cima de regiões de volumes que estavam aqui atrás, né? O preço logo ele vem para o fundo, né? Testa aqui regiões de volume e vem testar esses caras que estavam passando aqui, que essa aqui é a nossa VAH, né? Temos o teste dentro da VAH, o preço volta, testa volume aqui, ele não consegue ultrapassar essa região. Galera, vocês têm que entender que se eles não estão conseguindo romper algum nível de preço, significa que eles precisarão buscar liquidez mais abaixo, né? Então eles vão ter que capturar liquidez disponível, né? Onde aqui tem o que? Aqui tem bastante stop, né? Então se aqui tem stop, aqui tem liquidez e o mercado ele vai vir buscar essa liquidez e aproveitar e testar quem? Volume, né? Então aqui é um nível bom de reentrada de players, né? Porque aqui sim tem o que? Liquidez suficiente para eles conseguir mandar esse preço lá para cima. Se não tiver liquidez suficiente, eles vão fazer esse movimento de novamente para capturar a liquidez níveis mais abaixo, né? E o preço ele vai ficar nesse oba-oba aqui até que ele vem fazer o que? Esse teste nesse nível de preço aqui, buscando o que? Mais liquidez, vem, volta. Aqui sim começa a ficar interessante, né? Aqui você vai pegar essa regiãozinha aqui, ó, e vai ver onde que é o volume desses caras. A gente tem o volume desses caras bem aqui, ó. E o que a gente está tendo aqui? O que a gente vai olhar? A gente vai olhar o nível de absorção que a gente está tendo. Porque aqui dentro dessa região a gente está tendo o que? Uma entrada dentro da fase C, né? De mercado para transição para a fase D, né? Aqui a gente tem um teste do Spring, né? A gente com esse teste do Spring, ó, antes de fazer o teste do Spring, quem que a gente está testando? A gente está testando esses caras aqui sendo absorvido nessa região. Se ele começa a ser absorvido, logo que a gente tem, a gente possivelmente pode ter esse preço retornando em níveis mais abaixo para quê? Para buscar liquidez, né? Ou buscar fazer um teste de oferta, verificar, vamos ver se esse vendedor que está aparecendo aqui, vamos ver se ele tem culhão suficiente para eles colocar esse preço lá para baixo, né? Para vir testar regiões mais abaixo. Se não tiver, eles vai ser absorvido aqui, dentro do médio desse cara que está passando aqui, né? Que também é a região de absorção dele, de volume dele. Então, o preço ele chega aqui, não consegue romper essa região e ele é absorvido, o preço manda lá para cima, fazendo aqui uma regiãozinha de SOS, certo? O minor SOS, porque ele foi um movimento de fraqueza, né? De SOS, né? O preço volta no fundo, testando que volume dessa região total, né? Se a gente tem um volume dessa regiãozinha total passando aqui nessas regiões, o preço ele vem testar ela aqui, ó, e a gente vê o que? Uma regiãozinha de absorção. Se a gente olhar aqui dentro do footprint, o que a gente terá dentro daquela regiãozinha ali, ó? Cadê? Só falando em relação a ordens, né? Cadê quando ele vem testar essa região? É esse cara aqui, ó. A gente tem esse candle aqui, ó. Só deixa eu tirar o zoom aqui, ó. Que é esse cara aqui, ó, que tá testando a região de volume, né? Agora deixa eu dar o zoom. Aqui a gente tem peraí só um segundo. Aqui a gente tem, cadê? Vamos fazer um caminho da força das ordens aqui. A gente está tendo agressões vendedoras. Deixa eu ver se eu colocar aqui no. Aqui, ó. A gente está tendo um delta aqui nessa região em média de 27, 29, 13, 19, 20, 21 e chega aqui no fundo a gente tem um aumento expressivo desse delta 32 e 36, né? Não é uma desproporção tão alta, né? Mas a gente não tem aqui uma continuação desses movimentos, a gente tem uma absorção já
nessas regiões de fundo aqui, a gente não tem a continuação, o preço volta, testa essa região de perfil deformado aqui, em cima dessa agressão aqui de 46 contratos. Deixa eu ver, esse aqui não é a agressão, isso aqui é a... Não é um delta. O delta dessa regiãozinha aqui, ó, é esse cara aqui. O preço vem testar essas regiões de volume que está passando aqui, ó. É aqui a somatória desses contratos que está passando aqui dentro dessa região. O preço testa aqui e ele começa a ser absorvido dentro desses caras. Então, quando o preço vem testar essas regiões, novamente, ele começa a ser absorvido. O preço ele manda lá para cima. E aqui a gente tem uma sequência do que? Para o preço sair desse movimento, testando esses caras acima. Então, por isso que é bom a gente estar interpretando qual fase do mercado que ele está sendo inserida, né? Logo no mercado abre às 10h30, o que a gente tem? A gente tem esse preço ele mandando forte lá para cima, buscando uma região de volume que a gente já tinha marcado lá atrás, né? Aqui nessas regiões, cadê? Deixa eu só tirar o zoom. A gente tinha essa regiãozinha de POC em desenvolvimento com o VAL desse movimento, né? E aqui, ó, essa outra região é a POC do movimento junto com aqui, ó, a VH, né? Opa. Então temos um movimento do preço hoje na parte da tarde dentro do S&P bem chato mesmo, né? Eu acabei levando foi stop hoje aqui dentro desse S&P, né? Eu vendi aqui essa regiãozinha aqui, ó. Eu tipo assim, eu tava aqui na tela, só que não tava operando no momento, né? Da abertura, não tava ocupado aqui. Aí eu esperei ele fazer algum movimento, tipo assim, eu tentei vender ele aqui para vir buscar o quê? Fundo, né? Mas só que chegou aqui, ó, ele começou a ser absorvido. Aí eu achei que possivelmente ele poderia defender na VH e eu tentei sair no 0 a 0, só que não me deu condição de sair no 0 a 0 e ele acabou pegando meu stop aqui nessas regiões, né? Então, o preço hoje ele ficou aqui dentro dessa lateralidade inclinada, né? Dentro desse canal inclinado aqui, cada vez mais testando regiões de volume mais acima, né? E acabou que eu não fiz nada aqui durante a tarde, dentro do S&P, né? Então, teve operações legais? Teve. A gente repare que respeitou bastante esse canal, ainda mais quando o preço vem testar aqui, ó, saindo dessa região de volume, testou o canal, testou a regiãozinha que estava que sobrevendida, né? Aqui, ó, a gente tem uma sobrevenda aqui dentro dessa região e testando o que? O canal e a regiãozinha de volume. A gente dentro dessa sobrevenda deu sim uma boa oportunidade. Aqui também deu uma boa oportunidade de reentrada, né? De entrar novamente. Aqui também estava passando volume nessa região, que era esse carinha aqui, ó. Só que nesse momento já não estava aqui na tela mais, né? Já como levei o primeiro loss, já estava nesse clima chato aqui hoje. Falei assim, não, deixa quieto, amanhã tem mais mercado. Logo o preço ele acelerou forte, né? E a gente teve o que teve hoje, né? Então, olhando aqui o índice, né? Índice também foi legal, né? Porque a gente já tinha uma estrutura acumulativa sendo formada aqui atrás, né? A gente aqui atrás, a gente tem uma possível parada preliminar do preço, um PS. Aqui no fundo a gente tem um AR. Aqui em cima, opa, é o clímax aqui no fundo. Aqui temos um AR e aqui no fundo um ST da fase A de mercado. Logo o preço ele retorna acima, volta aqui embaixo, deixando aqui um ST da fase B, uma tentativa de UA, só que ela é falha porque não trabalha dentro dessas regiões aqui e não consegue nem vir buscar a região de parada preliminar. O preço vem forte fazendo aqui um spring dentro dessas regiões com o teste do spring. O preço ele tenta fazer regiões de ir buscar fazer uma região de SOS, mas deixa aqui esse teste e aqui no fundo a gente tem uma regiãozinha de ST. Até que esse preço ele consegue romper hoje essas regiões fazendo já um SOS barra Jack, né? Então vamos ver amanhã se a gente vai ter esse preço vindo buscar essas regiões para fazer uma possível continuidade ou se aqui possivelmente pode alterar uma estrutura total e novamente virar um outro movimento de baixa, né? Tudo é possível aqui dentro, ou se a gente vai ter também a continuação desse preço buscando também regiões de volume mais abaixo aqui para buscar situações mais acima, ou até mesmo por ser já uma estrutura acumulativa, no geral, ele vir já buscar essas regiões aqui de máxima, que amanhã eu já abri acima delas, né? Então, tudo é possível, né? Ainda mais que esse preço hoje ele ficou forte, né? E no período da tarde ali, a partir na verdade nem da tarde, né? Da manhã, né? Às 10h40 ele pegou essa lateralização e fez esse rompimento aqui chato, feio. Não teve tanto movimento assim legal para a gente comentar hoje, né? Mas a estrutura do preço, né? O preço já abrindo com esse gap e abrindo acima dessas regiões de volume, só isso já mostra, pô, já não tem mais venda aqui, né? Essa estrutura que muita gente ainda não entende no mercado, essa
essa sagacidade, né? Essa meio que intuição já do mercado, certo? Então o preço ele fica aqui dentro dessas regiões e, né, acaba que não tem tanto comentar, né? Então vamos aqui para o dólar, né? O dólar também foi bem legal de observar ele hoje, porque a gente já tem um dólar, ele vindo de um processo distributivo, né? Já estava vindo dessa regiãozinha de distribuição, né? Só que hoje ele acorda aqui nessa região, vindo testar o que? Volume aqui atrás, né? Testa esses caras que estavam trabalhando aqui atrás e vem testar esse cara aqui, ó. Chega aqui nessas regiões de volume, ele começa a ser bastante absorvido. Deixa eu colocar aqui dentro do minuto, a gente olhar bem mais de perto dessa estrutura, né? Então, aqui dentro a gente também forma todo um sistema distributivo, certo? A gente aqui no fundo, a gente forma um clímax. Tipo assim, não foi cadê? Aqui, ó. A gente tem aqui uma regiãozinha de clímax desse movimento. O preço ele vem forte aqui em cima, fazer uma regiãozinha de fez aqui uma região de UA, aqui a gente tem um clímax, um AR e aqui um ST, o preço voltou lá em cima forte, fazendo uma região de uptrust da fase B, né? Aqui ele faz um teste desse uptrust, fazendo uma estruturazinha distributiva, testando volume, e logo ele vem aqui no fundo, ele começa a ser rejeitado, tendo bastante absorção aqui desses caras, né? E a gente tem aqui até então aqui a gente tem um aumento dessa demanda, né? E uma oferta neutra, né? Só que essa oferta neutra, ela é importante, né? Aí na hora que ele chega aqui esses preços, a gente tem esse baita volume aqui, ó, nessa região, certo? Quase a mesma intensidade do volume de abertura. Só que a gente tem um esforço e um resultado um pouco não, como se diz? Ele não é satisfatório, né? Mas só que o que acontece? Aqui a gente tem muita pessoa também comprando, né? Comprando essas regiões, querendo esse preço lá para cima. Aí o preço ele fica nessa indecisão, nessa indecisão, certo? Até que ele toma o quê? Ele toma rumo e a galera gastou o quê? Muita grana para fazer o quê? Essa barra. Tipo assim, gastou muito contrato para fazer essa barra, né? E ela não teve um resultado tão satisfatório, mas só que a gente tem que observar qual região que a gente estava inserido. A gente está inserido dentro de uma regiãozinha de absorção, né? Então, se a gente está inserido dentro dessa regiãozinha de absorção, é importante sim essa barra, a gente dá observar ela bem, né? Ainda mais quando esse preço ele vem aqui no fundo, volta e rejeita esses caras, galera. Quando ele faz essa rejeição, a gente já não tinha mais venda aqui, né? Ainda mais que a gente estava tentando romper essa regiãozinha aqui, é o que a gente veio uma vez, duas vezes, e aqui em cima a gente começa a observar bastante absorção, e aqui só vieram buscar o que? Liquidez, e a gente tem essas absorções aqui acontecendo, o preço vem, volta, testa aqui essas regiões aqui atrás, né? Vou pegar esse cara aqui, ó. Pronto. A gente tem a POC do movimento aqui e a POC em desenvolvimento nessa região. Então aqui é uma região onde passou muito contrato. Então aqui é uma região onde a qual players podem defender. Na hora que chegou aqui nessa região, galera, se você estava com intenção de vender, era aqui. Mas o que acontece? Muita gente também pode ter comprado essa regiãozinha aqui, ó. Imagina que esse aqui poderia ter sido um possível spring ou tipo assim, como ele veio na mesma região, ou um LPS, né? E para tipo assim, ele vir aqui deu um trade legal, deu, só que aqui, ó, o que acontece? Aqui ser um spring e aqui ser um teste do spring, certo? Para esse movimento já continuar um movimento de alta. Só que a gente tá dentro de uma regiãozinha de volume interessante e com bastante liquidez aqui no fundo e um movimento já distributivo, né? A gente já tinha um movimento de alta muito forte, temos uma regiãozinha de volume aqui também muito forte, mas só que muitas vezes esses players, eles gostam dessas regiões hipodérmicas, eles acumulam ordens dentro dessa regiãozinha aqui, ó, e mandou para baixo, né? E justamente foi o que fez, né? Ele mandou o preço para baixo com bastante absorção aqui dentro dessas regiões e a gente teve um movimento baixista, certo? Até que o preço ele chega aqui no fundo e a gente tem, deixa eu voltar aqui por 5 minutos. A gente tem, tipo assim, uma regiãozinha aqui de vácuo, né, de mercado, né? Dentro desse vácuo de mercado a gente não teve, a gente teve bastante troca de contratos aqui, não pelo fato da gente ter tido uma tendência, né, e não acumulou por muito tempo as ordens, né? Essas regiões aqui têm suas importâncias, tem sim também, mas só que numa região que o preço está distribuindo forte, ele vai querer buscar o quê? Onde que a gente tem mais carga, né? Onde que a gente tem mais carga ou mais peso de volume? A gente tem um peso maior de volume nessas regiões, né? Então, se a gente tem um peso maior de volume nessas regiões,
regiões, vocês não concordam comigo que essas regiões elas puxam tipo um imã, porque aqui vai ter o que? Vai ter muito institucional também querendo reentrar em suas posições dessa região, ou vai ter uma possível região de liquidez, né? Onde a qual esses institucionais eles podem aproveitar tanto para pegar essa liquidez para fazer movimento e estopar geral, ou também para dar saída de seu movimento, né? É importante também, né? Então, o cara que tá vendendo, ele tem que fazer o quê? Ele tem que comprar, né? Então, ele tem que sair comprado com sua liquidez, né? Então, gente, o que acontece? O preço ele vem aqui, começa a fazer o quê? Essa região vai lá embaixo, testa volume, que é esses caras aqui. Aí, tipo assim, mano, não tem como falar onde que vai ser a parada exata desse movimento aqui. Mas se ele chegou aqui nessa região de volume, começa a absorver e ele deixou essa parada aqui, esse acúmulo de ordens, meu irmão, se liga nesse movimento, que aqui possivelmente pode ter o que? Uma absorção desse movimento para o preço mandar lá para o fundo, né? E foi o que ele fez, né? Então a gente tem muito desses movimentos, né? Que aí a gente vai montar toda uma estrutura de parada preliminar, clímax, AR e um possível ST, fase A de mercado. E o preço ele vai ficar dentro de uma estrutura, né? Então amanhã, se ele romper, já acordar, romper nessa regiãozinha forte, possivelmente a gente pode ver esses textos, ver esses preços vindo buscar essa regiãozinha aqui para um possível rally, ou mandar lá para baixo ou já mandar lá para cima, né? Não tem como eu prever o que vai acontecer aqui para amanhã, você entendeu? Mas o que acontece? A gente tem regiões, chegar nas regiões, tanto da que serão formadas do dia e quanto as regiões já pré-configuradas que a gente tem de volume, tipo assim, eu vou fazer um estudo de volume aqui quando acabar essa aula, esse vídeo, mas só que a gente tem sim regiões que hoje a qual a gente já pode deixar pré-configurada. E é o que eu venho mostrar aqui para vocês todo santo dia, né, dessas regiões. De vocês também entenderem uma possível absorção, né? Para vocês entenderem uma absorção legal, é melhor você estar com o gráfico rolando, né? Dentro de uma plataforma de footprint ou dentro de um Times Sale, alguma coisa do tipo, né? Aqui no mercado americano eu gosto de usar bastante também o Superdom, né, da Jinxal Trade, né? Ela é uma plataforma boa também de se utilizar, né? Então, galera, eu vou finalizar o vídeo aqui. Se você gostou do vídeo, desta aula, curte, compartilha aí pra galera, né? Se ainda você não é inscrito também no canal, né? Pode se inscrever que ainda dá tempo, né? Que ajuda também bastante. E espero ter ajudado em alguma coisa. Então, é isso. Fiquem com Deus e espero ter ajudado em alguma coisa. Falou!